Ah, certo. Perfeito. Está sendo em áudio só. Então, nessa ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Senhor Soares, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Vou contraditar. Ok. Nos mesmos termos, podemos... Nos mesmos termos das contraditas anteriores. Perfeito. Então eu registro a contradita na forma da lei, ainda assim tomo compromisso nos mesmos termos do fundamentado na decisão, nas decisões anteriores, nas testemunhas nas mesmas circunstâncias. Senhor Fernando, o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República? Correto. Esse acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal? Exato. O senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça, senhor Fernando? Exatamente. Senhor Fernando, eu vou então lhe advertir que além do compromisso de testemunha, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito apenas do falso testemunho. Se o senhor também faltar com a verdade, o senhor perde esse seu acordo, certo? Ok, correto. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhor Fernando, boa tarde. Boa tarde. O senhor já foi ouvido aqui mais de uma vez também sobre esses fatos similares, só que outros processos, então algumas questões serão reiteradas, reafirmadas. Peço que o senhor responda de maneira bastante objetiva. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Quando que o senhor começou a exercer a atividade de representação perante a Petrobras? Foi nos 2 últimos anos do governo Fernando Henrique, aproximadamente aí ano 2000 mais ou menos. Certo. E o senhor exerceu essa representação até quando? Até 2010, 2011 mais ou menos. Certo. O senhor mencionou em depoimentos anteriores que o senhor teria intermediado pagamentos para o senhor Paulo Roberto Costa. O senhor confirma? Confirmo. Esses pagamentos eram decorrentes do quê? De negócios feitos entre empreiteiras e a Petrobras, que o Paulo usava algumas contas minhas para receber esses valores. Eram valores de comissão em cima desses contratos da Petrobras, que eram repassados por essas empresas via o senhor, via suas contas para o senhor Paulo Roberto? Exato. Havia repasse desses recursos que o senhor recebia para agremiações políticas ou para agentes políticos? Por parte do que eu recebi para o senhor Paulo Roberto, não. Certo. Havia por outra via? Sim. Porque eu também recebi alguns valores de negócios que eu intermediei na diretoria internacional. Esse sim houve pagamento para políticos. Certo. Esses pagamentos que o senhor recebeu por conta da diretoria internacional, o senhor destinava a qual agremiação política? Geralmente era a políticos do PT e PMDB. Certo. Esses valores, eles eram decorrentes eram oriundos de empresas que tinham contratos com a Petrobras? Na verdade são negócios que eu desenvolvia na diretoria. Em determinado momento o diretor ou alguém ligado ao diretor me procurava e dizia: Fernando, a gente precisa contribuir com determinado político, porque é o pessoal que dá sustentação política aqui a gente, essa coisa toda. E aí esses repasses eram feitos. Certo. Então esse pagamento a essas agremiações políticas é porque elas davam sustentação a esses agentes da Petrobras? Exato. Excelência, sabe, eu pediria ter uma observação? Sim, doutor. Eu pediria ao ilustre procurador da República que não fizesse as perguntas com as respostas, que não induzisse a resposta, que fizesse perguntas sobre o que ele sabe, sobre fatos. Perfeito. E não sugerindo como ela deve responder, que a Vossa Excelência já está apresentando a resposta junto com a pergunta. Eu não visumo dessa forma as perguntas, não vi indução, então pode prosseguir. Perfeito, Excelência. Retomando, o senhor mencionou
dois partidos que receberam a partir dos contratos da Petrobras, Partido dos Trabalhadores e PMDB. Exato. O senhor mencionou também que era em virtude da sustentação política que dava a agentes da Petrobras. Exato. A quais agentes da Petrobras esses partidos davam sustentação? No caso da área internacional, era o Nestor Cerveró, diretor da área na época. Quando que começou isso? Que eu lembro, a primeira vez que foi pedido alguma coisa foi começo de 2006, quando eu fechei com a área internacional uma intermediação para que a Samsung construísse sondas de perfuração. Em determinado momento eu fui procurado pelo Nestor e ele me disse que tinha estado em Brasília, havia sido chamado na época o ministro Silas Rondô, e que havia sido feito um pedido de ajuda para a campanha. E ele havia se comprometido em conseguir alguma coisa. Então foi a primeira vez que surgiu aí essa participação. Certo. Essa foi a única vez? Não. Quando houve a venda a compra da refinaria de Pasadena também pela Petrobras, houve repasse também para político. De qual agremiação, se você recorda? Que saiu. E o senhor foi responsável? Foi o Delcídio. Certo. Senador Delcídio. Certo. Em que ano foi isso, se você recorda? Começou. Foi em 2007. Acho que foi 2007, isso, até 2008. Começou em 2007, foi até 2008 esses pagamentos. Certo. O senhor sabe quem foi o responsável pela nomeação do Nestor Cerveró para a diretoria internacional do Petrobras? Quando o Nestor me avisou que estava sendo indicado para a diretoria internacional, ele me disse que estava sendo indicado pelo senador Delcídio. Certo. Em alguma oportunidade o senhor Nestor Cerveró procurou o senhor por receio de perder o cargo? Sim. Como que foi isso? Por que motivo ele lhe procurou? Em 2000 após o segundo mandato do presidente Lula, quando ele se reelegeu, começou uma movimentação dentro da Petrobras, porque o PMDB estava querendo ter uma diretoria na Petrobras, que até então não tinha uma diretoria do PMDB, que era o que eu sabia na época. E começou uma disputa por cargos lá dentro da Petrobras e em determinado momento começou a se falar fortemente que a diretoria internacional teria sido dada ao PMDB, que o PMDB iria assumir essa diretoria. E o Nestor me procurou falando o que estava acontecendo e pediu para eu me movimentar com as pessoas que eu conhecia para ver se podia ajudar na permanência dele. Na época, assim, a pessoa mais próxima e que eu via com maior possibilidade de ajudar foi o José Carlos Bulay. Eu conversei com ele, falei o que estava acontecendo, ele me disse que ia procurar saber, e isso se desenrolou por algum tempo, alguns meses, e ele me retornou dizendo que realmente havia um compromisso de dar a diretoria internacional para o PMDB. E eu perguntei se ele não tinha como ajudar. Ele disse que ia se movimentar, e depois ele me retornou dizendo que havia conversado com o presidente Lula e que o presidente Lula tinha orientado a ele a conversar na época com o Michel Temer, que era presidente do PMDB. Ele marcou uma conversa com o Michel Temer
Inclusive o Nestor esteve presente nessa conversa e realmente o Michel Temer disse que existia um compromisso com a bancada do PMDB mineira, e que ele não tinha como ajudar nisso, que teria que quem estava liderando essa bancada na época era o deputado Fernando Diniz, e seria a pessoa indicada para se conversar, que ele não tinha como pressionar para que pela permanência do Nestor. Foi isso que aconteceu. Tá, mas só para esclarecer, desculpa, doutor, a intervenção. Sim. A sua fonte de informação, nesse caso, é o senhor Nestor Severo? Não, foi o José Carlos Bunlai. José Carlos Bunlai, eu conversei com ele, e a partir da minha conversa com ele, ele marcou e levou o Nestor ao Temer. Então, essa reunião, a mim foi reportada por ele e pelo Nestor, que estava presente na reunião também. Perfeito. O senhor foi instado pelo Severo a tomar essas, a tentar resolver essa situação. O senhor retornou a ele e disse que, de fato, ele teria que sair da diretoria internacional? Falei, quer dizer, ele mesmo voltou para mim depois dessa reunião e falou como é que tinha sido a conversa. E me disse que pelo que ele estava vendo, a coisa já estava mais ou menos definida. Mesmo assim, se levou algum tempo ainda nessa quebra de braço, aí vamos dizer, para a gente tentando manter o Nestor e o pessoal lá, a bancada mineira, pressionando para que fosse trocado. E em determinado algum tempo depois, eu recebi uma ligação do Bunlai, ele me dizendo que foi um dia de domingo, ele me dizendo que realmente ele tinha feito tudo para que o Nestor permanecesse no cargo, porque existia uma gratidão pela ajuda que o Nestor havia dado em um determinado assunto, não sei o que, mas que ele não tinha conseguido, que a informação que ele me deu foi que havia uma pressão grande, que inclusive a bancada da Câmara tinha falado que se não houvesse uma solução imediata, eles romperiam com o governo. Esse foi o relato que eu tive. E ele disse que realmente não tinha conseguido segurar, que tinha sido a decisão que no dia seguinte o Nestor ia ser comunicado da saída dele, mas que para compensar, em função de toda a ajuda que o Nestor já tinha dado a eles lá, ele estaria indo para a diretoria financeira da BR Distribuidora. Certo. Essa foi a informação que eu tive. Perfeito. O senhor mencionou pela ajuda a eles lá. Eles quem? No caso, foi um assunto que inclusive está em um dos meus termos de colaboração, que é uma dívida que o Partido dos Trabalhadores tinha com o Banco Chaim, a respeito de um empréstimo que tinha sido tomado. A informação que eu tive na época que isso foi conversado comigo é que esse empréstimo tinha sido tomado para poder pagar dívidas de campanha do PT, e eles não estavam, o partido não conseguia quitar essa dívida e estava fazendo um acerto de contas aí, através de uma tentativa de contratação de 2 sondas para águas rasas na Petrobras. Só que esse assunto vinha se desenrolando já há algum tempo dentro da Petrobras, aproximadamente há mais de um ano já, e a coisa não andava, não se resolvia. Então o Banco Chaim estava pressionando muito para que a coisa fosse resolvida ou que a dívida fosse quitada. E eu fui procurado pelo Bunlai, na época, me contando o que estava acontecendo, perguntando se eu tinha como ajudar ele, não sei o quê. Eu disse a ele, que esse era um assunto que estava na diretoria de exploração e produção. Eu disse a ele, não conheço ninguém na diretoria de exploração e produção, não tenho como te ajudar, mas tem um assunto que está andando, que é uma contratação de uma segunda sonda, que ainda não se tem sócio nem
operador. Interrompeu, o senhor pode ser mais sintético nesse Então, ponto? foi esse assunto das sondas. Certo, então a ajuda foi, só para ver se eu entendi corretamente, pela ajuda Foi dada ajuda nessa para contratação resolver. dessa sonda. Exatamente. Perfeito. E quando o senhor se refere a eles, ajuda a eles, eles quem? No caso, ao PT. Ao PT, ao Bunlai, porque o Bunlai era fiador desse empréstimo. Certo. E uma outra pergunta. Por que o senhor procurou o Bunlai para resolver uma possível demissão de um diretor da Petrobras? Qual que era a interferência que ele poderia ter? O Bunlai era uma pessoa muito bem relacionada com o presidente Lula. Era uma pessoa que gozava de uma intimidade com o presidente Lula, pelo meu conhecimento. Certo. E nessa resolução dessa questão da demissão do Nestor Severo, indicação para a BR Distribuidora, o Bunlai mencionou a interferência do ex-presidente Luiz Inácio? Sim. Segundo ele, inclusive, está no meu depoimento, ele disse que estava me ligando do Palácio do Planalto. Certo. Perfeito. Existe um outro episódio envolvendo o senhor Paulo Roberto Costa. Uhum. Fato notório, foi nomeado no início dos anos 2000. O senhor sabe se depois de nomeado houve algum período em que o cargo dele esteve também em risco? Em 2006. Certo. O senhor pode nos narrar o que aconteceu e por que, se foi em 2006, ele pôde continuar no cargo? O Paulo teve um problema de saúde muito grave. Chegou a ficar na UTI um bom tempo. Chegou a ser desenganado. Então, praticamente davam como se o Paulo não conseguisse se recuperar. Por um milagre, o Paulo conseguiu se recuperar, mas nesse período que ele ficou internado e depois o longo período que ele ficou em casa em recuperação, houve uma movimentação muito grande de pessoas querendo assumir o cargo dele, querendo sentar na cadeira lá da diretoria de abastecimento. Logo que o Paulo começou a receber visita, eu fui visitar ele e ele conversou comigo, falou o que estava acontecendo, não sei o que, e perguntou se teria como a gente se movimentar, fazer alguma coisa, porque o Paulo tinha sido indicado pelo PP. Só que o PP também estava na época muito enfraquecido por causa da questão do mensalão. E havia uma disputa interna até dentro do próprio PP para ver quem que ia comandar a diretoria de abastecimento, essa coisa toda. E ele me falou isso, perguntou se eu teria como ajudar ele. Eu disse a ele, Paulo, eu vou ver quem são as pessoas que eu poderia conversar sobre isso. Aí eu lembrei de uma pessoa que era ligada ao PMDB, conversei com ele, certo? Ele disse que teria como ajudar, então eu retornei para o Paulo, falei sobre a conversa, perguntei se ele teria interesse que fosse feito dessa forma, ter o apoio do PMDB, e ele disse que sim, que poderia seguir dessa forma. Então eu marquei uma conversa dele, levei essa pessoa que é o Jorge Luiz, e a partir daí se coordenou vamos dizer, um apoio mútuo entre PMDB e PP para a permanência do Paulo. Certo. E quando o senhor disse essa coordenação de apoio mútuo, envolvia também a arrecadação de valores para essas agremiações, sim, a partir da diretoria do Paulo Roberto? Sim, que era como funcionava na época. Perfeito, senhor Fernando. Estou satisfeito, muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Assistente de acusação, tem indagações? O defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. O senhor fez acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. O senhor fez também com algum outro país? Não. Não foi procurado para fazer? Tem informações que eu não posso falar porque estão em sigilo.
Mas o senhor disse que não fez. Eu disse que não fiz. O senhor está em tratativas, então? Não posso falar. Só no microfone, doutor. Pode passar no microfone. Advogado. Sim. Sérgio Herrera, advogado Fernando Soares. Há questões que estão sob sigilo, que infelizmente a testemunha não pode revelar no momento. E assim, para atrapalhar alguma tratativa que porventura possa ter com algum país. Certo. Então, considerando a informação do defensor, eu vou permitir que a testemunha não responda sobre eventuais acordos em discussão ou celebrados com autoridades de outros países, até porque também relevantes para o julgamento dessa acusação. Perfeito. Só fica o registro da defesa de que o direito aqui está sendo cerceado na medida em que a testemunha prestou compromisso para dizer a verdade para depor sobre todos os fatos que lhe forem perguntados. Então, há um cerceamento de defesa. Gostaria só de fazer esse registro. Fica registrado, o juízo mantém a posição que já foi adiantada. Sr. Fernando, o senhor respondendo a perguntas do doutor procurador, disse que começou a atuar na Petrobras em 2000, é isso? Exato. E como é que o senhor atuava na Petrobras nesse início? Eu representava grupos espanhóis e eu ia à Petrobras. Na verdade, eu comecei basicamente por causa do apagão. Quando veio o programa de termoelétricas, eu representava grupos espanhóis que atuavam na área de energia e eu comecei a ter reuniões com a área de energia da Petrobras que tinha interesse em ter sócios para essas termoelétricas. Certo. E o senhor se recorda que empresa o senhor representava? Na época eu representava a União Fenosa, Acciona, algumas empresas. E que tipo de relacionamento que o senhor tinha com a Petrobras na época? Relacionamento institucional. Ia lá conversar com as pessoas que estavam responsáveis pelos projetos, tentando desenvolver esses assuntos. E o senhor conseguiu obter contratos para os seus clientes? A gente teve um contrato que estava praticamente para ser assinado, um memorando de entendimentos, onde a União Fenosa estaria entrando de sócio na Termorrio. E no dia que foi marcado para a assinatura, a gente estava na Petrobras, a assinatura acabou sendo suspensa por um motivo estranho. Qual era o motivo estranho? A gente estava o diretor e o presidente da União Fenosa. Em determinado momento eu fui chamado pelo gerente de energia e ele me falou que eles iam ter que suspender a assinatura desse contrato por ordens superiores e que o senador Delcídio, que à época era diretor de gás e energia da Petrobras, viria me esclarecer. Então ficou um mal-estar muito grande, porque depois de meses de negociação... E ele esclareceu o senhor? Depois ele veio conversar comigo e eu querendo entender, e depois de muita pressão que eu fiz, ele disse que ele tinha recebido ordens para não assinar, porque eles teriam que assinar com uma outra empresa. Qual seria essa empresa? Era uma operadora. Na época ele não me falou quem eram as empresas, só me falou que ele teria que assinar com outra empresa e posteriormente eu fiquei sabendo quais eram essas empresas. Ele me disse que não... Tinha alguma intervenção política que gerou isso então? Segundo o relato dele, quem estava representando essas empresas seria o Paulo Henrique Cardoso. Que seria filho do presidente da época? Fernando Henrique Cardoso. Em relação aos contratos que são discutidos nessa ação, Reneste e Repar,
o senhor participou do processo de contratação? Ou seja, desde o que foi lançada a licitação até a celebração dos contratos? Não. O senhor não participou? Da ação Reneste e Repar. Reneste e Repar. Essa ação é específica para discutir 3 contratos celebrados entre a OAS e a Petrobras. Ok. São os contratos da Reneste e Repar. Ok. O senhor participou da Não. celebração desses contratos? Não. Não participei, não intermediei, não tive nenhuma participação. O senhor não conhece nada desses contratos? Não, sei do que se trata, mas Não, não, o senhor não participei. Participação do senhor nada. Nada. Nem na celebração dos contratos, Não. posteriormente, em alguma vantagem devida? Se eu recebi sem saber. Tá, Porque, mas o senhor como não eu falo- conhece, o senhor não teve nenhuma atuação também Não. e nenhuma vantagem devida relativa a esses 3 contratos? Reneste e Repar, que eu saiba não. A sua... O senhor tem algum conhecimento sobre um imóvel triplex no Guarujá? Se tem alguma relação desse imóvel com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O conhecimento que eu tenho é através da imprensa. Que tipo de serviços que o senhor já disse inicialmente que intermediava interesses de empresas espanholas perante a Petrobras? Uhum. Que tipo de serviços o senhor continuou fazendo depois disso? Quer dizer, a partir de 2003, qual os serviços que o senhor prestava? Continuei desenvolvendo negócios junto à Petrobras, só que aí eu não estava mais simplesmente... Eu comecei por causa das empresas espanholas, mas depois foram surgindo outros negócios e eu buscava empresas que tinham possibilidade de atender a Petrobras nessas demandas e tentava intermediar esses negócios. Perfeito. Era um serviço de intermediação de negócios. E dentro da Petrobras, quem é que o senhor conhecia? Qual era o seu relacionamento dentro da Petrobras? A nível de diretoria, seria Paulo Roberto e Nestor Severo, basicamente. O senhor pode dizer, quer dizer, na Petrobras, quantas pessoas o senhor tinha relacionamento? Bastante pessoas, porque, como eu estou te falando, a nível de diretoria era Paulo Roberto e Nestor. Agora, haviam várias pessoas de nível técnico, nível de gerência, que a cada negócio que surgia, você ia conhecendo, porque você tinha que discutir com esses técnicos, tinha que conversar com esses gerentes. Então, bastante gente. Com quantas pessoas na Petrobras o senhor tratava de vantagens indevidas? Que eu lembre, umas 5 pessoas, aproximadamente. 5 pessoas. Que eu lembro... Era o mesmo número de pessoas que o senhor conhecia ou o senhor conhecia mais pessoas? Conhecia muito mais pessoas. O senhor conhecia muito mais pessoas? Mas é aquela história. Mas sempre existiam outros que estavam ligados. Não, eu quero saber do senhor. Não, eu estou dizendo Aqui outras pessoas, outros funcionários da Petrobras que estavam ligados a essas pessoas que eu tratava das vantagens devidas, que recebiam através deles, que estavam envolvidos nos projetos. Certo. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio e nós já retomamos. Então, nesse processo 504-65-1294, a continuidade do depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares, eu devolvo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Marisa Letícia. Pois não. Então, o senhor dizia que na Petrobras o senhor tratou de vantagens indevidas com 5 pessoas. Aproximadamente isso que eu lembro. Certo. Em relação ao âmbito político, com quantas pessoas o senhor tratou de vantagens indevidas? Pouquíssimas pessoas. Eu tratar realmente de vantagens indevidas, porque os pedidos sempre vinham através... Mas objetivamente, quer dizer, quantas pessoas?
aproximadamente? Que eu lembre, 2 pessoas. O senhor pode declinar os nomes? Pessoalmente que eu tratei foi o deputado Eduardo Cunha e um pedido de ajuda para a campanha do senador Waldir Raupp, que eu lembre. Perfeito, tudo bem. Pessoalmente, mais ninguém. Que eu estive pessoalmente só. Que eu lembre, eu me recorde agora sim. Perfeito. O senhor pode... o senhor disse aqui que usava suas contas para fazer, enfim, uma operação financeira que envolvesse valores indevidos. Uhum. Quantas contas eram, o senhor sabe? Em meu nome tinham, acho que eram 3 contas. De que banco? No Valartes e no Credit Suisse, que eu lembro. E no Brasil, o senhor tinha alguma conta que transitava valores indevidos? Nunca transitei valores indevidos em contas no Brasil. E o senhor, nesses bancos que o senhor transitava valores, o senhor teve em algum momento algum tipo de solicitação para prestar esclarecimentos sobre a origem desses valores? Ou seja, teve algum questionamento sobre esses valores? Sim, tinha questionamento e eu apresentava... porque, na verdade, assim, nas minhas contas transitou alguns valores. Agora, tinha uma pessoa que operava para mim, que na verdade, te digo, a maior parte desses valores transitaram por contas que eram operadas por essa pessoa. Então eu não... Mas não nas sei. suas contas? Nas suas contas? Nas minhas contas, assim, foi muito pouca coisa, que foram recebimentos de negócios que eu tinha explicação para dar, porque eu tinha contratos que... E o senhor prestou esclarecimentos? Sim. E os bancos, as autoridades se deram por satisfeitas? Sim. O senhor tem conhecimento se a Petrobras tinha sistemas de controle interno? Auditoria, Conselho Fiscal? Pelo que eu sei, sim. O senhor tem conhecimento se esses mecanismos identificaram a presença de valores indevidos nos contratos da Petrobras? Para mim, Se o senhor sabe ou não? o que eu sei é que esses valores indevidos detectados foram exatamente após ser deflagrada a Operação Lava Jato. Antes, eu nunca... O senhor não tem conhecimento antes da Lava Jato? Não. De nenhuma identificação? Inclusive, os contratos que eu tinha com a Petrobras, todos passaram sem nenhum problema, por Conselho Fiscal, auditoria, jurídico, passou. CGU, TCU, todos. Nunca teve nenhum problema? Nunca tive. Como eu estou falando, depois de deflagrada a Operação Lava Jato... Aí é outra história, exatamente. Mas até então não houve nenhum problema, nem nos órgãos internos nem externos. Nenhum problema que tenha sido apontado para mim, dizendo, tem uma coisa aberrante aqui, não sei o quê, uma aberração, talvez, precisa esclarecer isso, aquilo, era esclarecido e a coisa ficava... Exatamente. Não havia nenhum problema adicional. Pelo que eu tenho conhecimento, sim. O senhor citou aqui um diálogo que supostamente o senhor teve com José Carlos Bunlai sobre a questão do Nestor Cerveró na Petrobras. Ok. O senhor transmitiu ao Dr. Cerveró, posteriormente, o teor desse diálogo? Transmiti. Voltando só, recuperando um aspecto, o senhor disse que em relação à termoelétrica, salvo engano, o senhor pagou vantagens devidas ao ex-senador Delcídio do Amaral. Termoelétrica não. Não, qual foi o senhor pagou
vantagens devidas ao senador? No caso das sondas Sondas. e no caso de Pasadena. E como foi esse pagamento? Foi em espécie? Foi... Em espécie. Todos os valores foram pagos a ele em espécie? A ele pessoalmente não. Eu tinha uma prática que eu não gostava de operar com os políticos. Então, geralmente, quando o pessoal me procurava, eu dizia, tudo bem, eu consigo o dinheiro, agora eu não vou levar lá. Então, eles me voltavam indicando alguém que iria pegar esse dinheiro comigo e era quem eu entregava. No caso do Delcídio, ele indicou uma pessoa que era quem... E ele me indicou uma pessoa que era quem ia receber esse dinheiro lá nas datas agendadas comigo. E era para campanha esse dinheiro? Falava sempre em dinheiro para campanha e também dinheiro para dívida de campanha, para pagar as dívidas que ficavam posterior à campanha. Era o que se falava. A campanha do próprio Delcídio. Na verdade, o Delcídio teve uma campanha para o governo e teve uma campanha que ele foi candidato a... No momento que o senhor pagou, quer dizer... Eu sabia que era dinheiro para a campanha dele e de aliados dele que ele havia financiado para poder ter o apoio político. É isso que eu sabia. O senhor tinha alguma relação com Gregório Marinho Preciato? Sim. Ele era do governo? Que eu saiba, não. Qual a relação que o senhor tinha com ele? Eu tinha uma relação de parceria de negócios com o Gregório. Ele é a pessoa que me apresentou os grupos espanhóis. O Gregório é espanhol, foi presidente aqui da Câmara de Comércio Brasil e Espanha, uma pessoa que era bem relacionada com empresas espanholas. Mas a relação envolvia vantagens devidas também? Com ele? Dos negócios que a gente tinha, ele tinha participação nos negócios que aconteciam. Mas eu pagava ele, ou melhor, a gente dividia o que a gente conseguia nos negócios. Eu nunca paguei vantagem devida a ele, primeiro que ele não era funcionário público. Não. Se os negócios que o senhor fez tinha também vantagens devidas que envolviam ele? Não. Que eu saiba. Que espécie de negócios o senhor tinha, então, com o senhor Gregório, né? Como eu te falei, no caso das termoelétricas, foi ele que me trouxe. Mas o tipo de serviço prestado? Eu intermediava os negócios e os negócios que aconteciam, que a gente tinha sucesso, ele tinha uma participação. Muito claro. E quem é que era a contraparte nesses negócios? Que o senhor intermediava? Tem um vendedor e tem um comprador. Quem era o comprador? Geralmente era a Petrobras. A Petrobras. E essa... Peraí, geralmente. Sim, mas claro. Houveram empresas privadas também que a gente tinha negócio. Okay. Nesses especificamente com a Petrobras, houve propina? Esses de que participou... Que o Gregório participou, não. Nunca? Não. Ele era ligado a algum político? O Gregório era, acho que casado com uma prima do José Serra, alguma coisa assim. E o senhor conheceu o Gregório como? Através deste político? Não. Como é que o senhor conheceu? Conheci apresentado a ele por um amigo em Salvador. Muito bem. O senhor mencionou aí que o senhor recebeu um telefonema do senhor Bunlai. Para mim não ficou muito claro se era o José Carlos ou era o filho dele. José Carlos Bunlai. E ele disse para o senhor: olha, eu estou no Palácio do Planalto. Estou falando diretamente do Palácio do Planalto. Foi o que ele me falou. Em que telefone o senhor recebeu esse chamado? Eu não tenho o número aqui de cabeça, que é um telefone que já não existe mais, mas esse número eu já passei no meu depoimento. Não, sim, mas
Eu não tenho de Eu cabeça. não conheço o seu depoimento, se o senhor puder. Se o senhor não sabe o número, tudo bem. 2000 e... Isso foi 2008. Eu não... telefone que eu já não tenho mais. Era um celular? Um celular. O senhor pode deixar que nós achamos. Então era um celular, estava no seu nome? Acredito que estivesse em meu nome. E no ano de 2008, o senhor lembra a operadora dele? Eu passei tudo isso, eu não tenho de cabeça. Se era claro, vivo, o senhor não lembra? Eu não lembro. Outra coisa, senhor Fernando, existe aí uma suposta viagem que o senhor teria feito para Brasília. Vou ser rapidamente mais contextualizado para o senhor entender. O senhor, Alberto Youssef, foi ao Congresso Nacional numa CPI e disse assim, olha, vem vindo aí um novo delator, que eu não posso dizer quem é, que vai explicar essa contradição que existe entre o que eu falei e o que falou o Paulo Roberto. Não é? Porque ele dizia que não tinha solicitado 2 milhões para o Paulo Roberto, ao passo em que o Paulo Roberto dizia que ele tinha solicitado. E aí ele fez este anúncio, essa previsão, e esse delator novo era o senhor. E aí o senhor narrou aquela história de que o senhor foi a Brasília, se encontrou com o Paulo Roberto lá em Brasília, utilizaram-se de um automóvel da própria Petrobras para ir a uma casa no Lago Sul, que serviria de um determinado comitê e tal, essa casa. E o Paulo Roberto nega peremptoriamente. Ele diz até que ele não seria imbecil de ir com o senhor num carro da Petrobras, não é? Na circunstância que o senhor mencionou. A partir do pressuposto que duas afirmações contrárias, isso é um telefone, isso é um lápis, não pode ser, uma é falsa, eu quero saber quem é que está mentindo nessa história, o senhor ou ele? Há um outro fato que o Paulo Roberto negava. Não. Depois o senhor explica. Como o senhor fala, mas eu quero saber este fato. E fato. apareceu uma filmagem que mostrou que eu estava falando a verdade. Ok, esse é outro, mas eu quero este fato. Eu estou dizendo que esse é a verdade. Essa é a verdade. Então ele mentiu. Essa é a verdade. Se ele mentiu... Ele não disse a verdade. Eu sei que o que eu falei é verdade. Sei. O que o senhor sabe sobre o apartamento? O senhor já disse, né, do Guarujá? Desconheço. Absolutamente nada. O que o senhor sabe sobre contratação e transporte de bens que integram o acervo presidencial do ex-presidente? Enfim, pagamento desse transporte? O que o senhor pode me dizer disso? O que eu sei é o que está na imprensa. O que eu vi pela imprensa. Pessoalmente, o senhor não tem nenhum conhecimento disso? Zero. O senhor já mencionou aí também todos os políticos, mais de uma vez, com quem o senhor teve contato pessoal. Quer dizer, foram só esses políticos que o senhor disse... Não. Ele me perguntou quem eu tratei de vantagens indevidas. Sim. Contato pessoal eu já tive com vários outros políticos. Então vou reformular a pergunta. Obrigado. O senhor, com quem o senhor tratou de assuntos de propina, assuntos de vantagem indevida, foram só esses que o senhor mencionou? Esses dois. Quer dizer, nenhum outro senador, nenhum outro deputado, sobre propina? Não. E, portanto, também não com o presidente da República? Não. Em nenhuma hipótese? Em nenhum momento? Com ele, pessoalmente, não. Ok, muito obrigado. Excelência, eu só tenho, senhor, uma pequena pergunta para a testemunha Fernando Soares. E eu vi o seu advogado comparecer ao microfone, e já aproveito também para cumprimentar o doutor Sérgio Vieira, que se faz presente. E eu não vi direito, mas parece que o seu advogado disse que o sigilo era necessário para prevenir eventual prejuízo para as tratativas do acordo, o futuro do acordo. Foi isso? Sim? Foi isso? E o senhor confirma a verdade dessa afirmação? Sim, o que ele falou é só verdade. Essa pergunta. Outros defensores sem negações? Sem pergunta. Só uma excelência. Boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de Fábio Ionamini. Eu gostaria de saber se o senhor conhece a pessoa de Fábio Rory Ionamini. Não. Nunca ouviu falar? Não. Muito obrigada, excelência. Outros defensores? Esclarecimento do juízo aqui muito rapidamente. O senhor mencionou que o senhor tratou sobre propinas com 2 políticos em específico pessoalmente ou sobre campanha, etc.
Mas o senhor também começou a responder, mas parece que foi interrompido. O senhor também intermediou pagamentos dessas vantagens devidas a um número maior de políticos? Sim. Mais do que 2? Sim. Tá bom, era só esclarecimento sobre isso.